Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Vibrando Alto. E o assunto de hoje vai ser o relacionamento com anjos, com guias, mentores espirituais, né? E todos os seres que a gente sabe que são de luz, que trabalham, né, com a gente aqui na Terra. Não só com a gente, mas com a humanidade de modo geral, né? Então, quando se fala de mentores, de guias, né, de amparadores, né, ou seres extradimensionais, enfim, as pessoas às vezes colocam esses seres, né, num pedestal, como se fosse longe demais, como se nunca pudesse chegar perto, como se o trabalho fosse ser muito árduo, até que qualquer conexão, um contato fosse feito. A questão é a seguinte: quando você coloca esses seres nesse pedestal, nesse patamar longe demais, isso acarreta em um monte de problemas, né? Então, você acaba indo na contramão do que, na verdade, é o que tem que ser feito, né? Que é um relacionamento simples, que é um relacionamento direto, que é um relacionamento realmente de amizade. Em tem momento nenhum você vai ser, né, se beneficiar, digo, no sentido do desenvolvimento como ser humano, né, na parte espiritual e assim por diante, se você colocar esses seres, né, num lugar muito distante, porque eles de fato não estão, né? A gente sabe, todos nós sabemos aqui, que eles sempre estão ao nosso redor, sempre estão nos auxiliando, e tudo o que eles querem é ter uma brechinha, né, é ter um espaço para que você comece de fato a ter mais contato direto, que eles possam te ajudar, nos ajudar no modo geral com relação à intuição, né, a caminhada de vida, a nossa jornada, né? Então, super importante a gente trazer esse assunto, porque para desmistificar um pouco esse contato que de fato a gente tem, a gente mal percebe, né? A gente já em um vídeo anteriormente falando sobre como identificar a voz da intuição e tudo, a gente comentou que muitas vezes a gente tem uma baita ideia, tem uma intuição, a gente nem percebe que são eles nos ajudando. Então esse contato já acontece. Agora, tem que depender de nós, né, como seres humanos, de desmistificar isso, tirar essa imagem de pedestal, de longe, de super evoluído e trazer para perto, né, com mais um conceito, né, fato de sentimento mesmo, de amizade, né, de irmão. Afinal de contas, somos todos um. Então, nós somos também manifestação, né, desses seres que trabalham conosco, que nos ajudam de modo geral aqui na Terra. E é importante lembrar também que a gente, quando impõe essa distância se torna física, se torna algo palpável também. Porque lembra que o nosso pensamento cria a nossa realidade junto com a nossa emoção, né? A nossa emoção mais pensamento já era a realidade. Então, quando você se impõe, você acha que você realmente acredita que eles estão distantes, eles estão longe, eles nunca vão vir aqui porque você não é importante ou isso e aquilo, você está colocando isso, impondo isso na sua realidade. Então você está tendo isso como uma verdade para você, né? Mas não que isso seja verdade. Então repara o que você está fazendo. Em vez de você aproximar os seus mentores, seus guias, os anjos, você está afastando. Porque você não acredita que isso é possível. Então, a partir do momento que você acredita e você sabe que isso é possível, e você começa a se desenvolver, você começa a se doar mesmo para o momento, para que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida, para que o contato seja sincero, seja como se fosse um amigo, né? Porque o que acontece? Muitos desses seres, eles estão ali só nos observando, esperando muito e torcendo muito para que a gente expanda a consciência até um ponto que eles possam se comunicar com a gente. Enquanto a gente não faz isso, enquanto a gente não se abre, eles não conseguem, não tem como. Eles ficam lá de falar uma torcida, olhando assim, vibrando por você a cada conquista que você tem nesse caminho, mas eles não têm abertura para chegar e de fato entrar em um contato um pouco mais, como vou dizer, um pouco mais junto, né? Vamos falar íntimo que é demais, mas junto com vocês, né, de fato. E outra coisa que é importante lembrar é que assim, muitas pessoas que estão assistindo a gente hoje, muitas pessoas no mundo, elas já têm um contato com os mentores e com os guias, através de sonho, viagens, projeções, meditação, voz da intuição, que a gente fez o vídeo e tal. Mas elas não reconhecem isso. Por quê? Porque eles
às vezes eles se utilizam de uma forma visual mesmo, tô falando. Por exemplo, num sonho, eles se apresentam para você materialmente, no sonho. Um corpo físico, assim, corpo físico, no sonho. Como alguém que você conheça e você se sinta bem. Ou com alguém que você se identifique. Ou com alguma crença. Né? Ou com alguma crença sua. Se você for budista, por exemplo, e você acreditar que, enfim, que o Buda transformou, que é o único que existe, enfim, pode ser o Buda, pode ser Jesus Cristo, pode ser qualquer figura pública, né, que você tem esse apreço muito grande. Então, o que acontece? Esses mentores, os guias, os seres, muitas vezes eles se apresentam pra gente em sonhos, viagens, meditações, projeções, como essas figuras. Mas isso não quer dizer que eles sejam essas figuras. E o que isso significa? Significa que o seu guia, o seu mentor, pode um dia aparecer para você em sonho como a Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, que foi o que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu gostava muito da Nossa Senhora Aparecida. E eu tinha uma estátua pequena da Nossa Senhora Aparecida. Então, quando eu estava mais ou menos 7, 8 anos de idade, o meu guia espiritual, o meu mentor, tentou se contatar comigo. Tentou entrar em contato comigo através de uma projeção meio que sonho, que eles fizeram toda uma armação aí por trás, para tentar falar comigo, né? Só que foi muito crua esse contato. Por exemplo, eu tava olhando a estátua tava se mexendo, foi uma coisa muito irreal, que não aconteceria na vida aqui, né? Foi se transformando numa pessoa e tal, mas eu saí correndo, fiquei com medo. Por exemplo, foi uma tentativa meio que frustrada. Mas geralmente as pessoas, os seres, entram em contato com a gente utilizando a figura como se fosse uma figura humana. Que até posso falar o meu caso, né? Eu tive faz mais ou menos um ano, tive uma experiência super bacana durante o sono, né? Onde de fato eu fui levado para outras dimensões, né? Eu me lembro claramente de cada etapa, não vou contar aqui, senão vai ficar muito longo. E a pessoa que veio me receber naquele momento que eu cheguei num outro lugar, noutra dimensão, foi a minha irmã aqui encarnada, né? Isso de fato me deixou muito feliz no sonho, me deixou muito confiante, muito confortável, para que eu pudesse de fato seguir no passo a passo, né? Fazer todo o caminho que eles queriam que eu fizesse durante aquela experiência, né? Então isso realmente foi muito importante para mim. Eu me lembro com muito carinho, muito bacana, porque a situação como foi colocada me deixou confortável, né? Não me deixou assustado e nem nada. Exatamente. Então, a partir do momento que você começa a ter contatos, né? Ou através de sonho, meditação, enfim, não importa muito como, e você começa a receber muito um tipo de ser, assim, não que seja aquele ser, como a gente estava falando, por exemplo, de Jesus Cristo. Se você sonha muito que Jesus Cristo está te trazendo mensagens, não que necessariamente seja Jesus Cristo ou a consciência de Jesus Cristo, mas sim possa ser um mentor, vamos dizer assim, com uma holografia, com uma figura apenas montada, para que o seu cérebro compreenda que é uma mensagem, que é alguma coisa boa, que é alguma coisa que você vai receber e não vai se assustar, não vai sair correndo, porque é alguém que você não conhece, isso e aquilo. Então, assim, eles usam disso. Então, estejam cientes. Outra coisa por que existe um ser como Jesus Cristo, ou o Arcanjo Miguel, o Arcanjo Miguel é muito conhecido, e falam que existem inúmeras pessoas canalizando este anjo, né? Ou este ser, o mestre Ascenso. Por quê? Mestre Ascenso também tem bastante. Várias pessoas que canalizam um tipo de mestre, por exemplo. Por quê? Não necessariamente que vai ser esse mestre. Pode ser essa consciência do mestre ou Jesus Cristo, enfim. Mas o que acontece muito também é um outro ser se utilizar da figura deste mestre, deste anjo, para passar a sua informação, a sua contribuição para a humanidade, dependendo do que for, enfim, dependendo, né, do motivo ou do objetivo naquele momento. E para que a pessoa que esteja recebendo, canalizando, né, para que ela possa se sentir mais segura, mais confiante, que ela passe a mensagem, que ela não ache que ela está, né, viajando, essas coisas. Então depende muito do grau de consciência da pessoa, do padrão
da consciência que ela está no momento, por isso aí. exemplo. Então, não é que eu estou dizendo, então esses seres, esses mentores não existem. Não é isso. Eles existem as consciências deles existem. Mas não é sempre que é aquela figura. Específica, né? Porque você pode perceber também que quando as canalizações são feitas, elas são faladas, trazidas de uma forma diferente. A fala, tudo bem que tem a pessoa que está canalizando, coloca um pouco dela no papel, mas a essência da mensagem, ela muda, é diferente, a forma, a perspectiva da mensagem, ela é diferente. Então é por isso que existem vários tipos de canalizações, várias pessoas que canalizam os mesmos seres, mas que nem sempre são os mesmos seres, exatamente aquele ser que ela está canalizando. Isso aí. Né? Porque o universo é infinito, existem inúmeros outros seres, e não é só porque a gente conhece os mestres, ou os anjos, arcanjos, ou os santos, que existem só eles. Não, existem, infinito em outros planetas, em outras estrelas, em outras dimensões. Então é amplo, muito, muito, muito amplo. É isso aí. E ter o acesso e a verdade sobre isso vai depender do seu grau de nível de consciência. Porque se você souber disso, se você souber que, assim, tiver um relacionamento mesmo limpo e direto com os seus mentores, com a sua essência, enfim, E que for íntegro, né, e de for fato. íntegro, né, quer dizer, trouxer uma mensagem bacana, uma mensagem realmente daquele ser, enfim, você pode pedir para ele se apresentar para você da forma que ele é. Você pode pedir para que ele te prepare para isso. Enfim, existem várias outras formas de você poder se comunicar e pedir isso para ele. De estreitar esse relacionamento também, né? Cada vez mais, né? Exatamente. Então a gente queria trazer isso para vocês, que assim, tudo é questão de consciência. Então, se você tem a consciência de que você acredita em santos, ou que você acredita, né, em Jesus, alguma tal, figura específica, religiosa, né? Eles provavelmente vão se apresentar para você as primeiras vezes como esta figura. É uma figura que você se sinta confortável, que se sinta seguro e sem medo para receber a mensagem ou fazer o contato no primeiro momento. Né? Exatamente. Por exemplo, né, uma coisa que me veio agora. Você já sonhou com Deus? Com a figura de Deus? Quem é Deus? Né? Quando a gente sonha com Deus, eu nunca sonhei com Deus. Eu já sonhei com Jesus, eu já sonhei com Maria, eu já sonhei com outros santos, mas é que a gente não tem uma imagem associada a Deus, né? Então é por isso que é difícil alguém sonhar com Deus, né? Porque a gente não tem essa figura associada, então é uma forma de mais difícil de aproximação, né? Mas enfim, não é impossível, mas existe. Outra coisa que a gente também queria trazer aqui no vídeo de hoje é o seguinte: a importância de você quebrar esses paradigmas, de você jogar no lixo. Porque quanto mais distante você pensa que você tá, mais distante você fica. Eles querem ao contrário. Não que eles não estejam ao seu lado, torcendo, te ajudando, né? Sem o seu conhecimento. Eles sempre estão ali. Mas você mesmo cria esses bloqueios pra justamente. você. Né? Você cria essas barreiras pra você. Essas crenças limitam muito a gente. Então se abra pra isso, né? Se abra pra ter realmente um relacionamento sincero com os teus mentores, os teus guias, os teus anjos. Saiba que a consciência, né, onde eles estão fazendo parte de uma outra dimensão, mas isso não quer dizer que você já fez parte dessa dimensão um dia, né? Isso não quer dizer que você já não tenha estado lá. Só que a gente hoje decidiu estar aqui, estar encarnado, experimentando o que é matéria, que você pode tocar, porque quando você está em outras dimensões, dependendo da densidade dessas dimensões, geralmente as mais sutis, né, que são as elevadas, você não tem matéria, você não toca assim nas pessoas, você não sente o abraço, ou não dá um beijo, né? E são outros tipos de emoções também, né? Exatamente, emoções que a gente tem aqui não é igual, nada é igual. Então, muitos seres encarnam também para ter essa experiência e poder trocar informação. Além de poder ajudar a Terra nesse momento de transição que a gente sabe que está passando, né? Então, por exemplo, se você está aqui neste momento, o dia que você não estiver mais, você vai estar lá. Na realidade do outro lado, é o quê? Quando você cruza com alguma outra energia, algum ser, isso você se mescla com ele, você se junta, transpassa a energia. Não é matéria densa como a gente. Então, não é que eles são melhores ou a gente é pior. São estados de consciência, são evolução de consciência diferente.
diferente e consciência expandida. Então, eles estão em uma realidade onde eles têm acesso aos registros akáshicos, eles têm acesso ao todo, à fonte, se eles forem ligados à fonte. E a gente aqui, por enquanto, encarnado, a gente não consegue adentrar tão facilmente quanto eles fazem, não tendo um corpo físico. Então não se julgue menos por isso. Nós somos todos iguais, nós viemos do mesmo lugar, nós viemos da mesma fonte, né? Então assim, eles sabem disso e eles querem que vocês saibam disso, e então não coloquem ninguém no pedestal. Tragam eles pra pertinho de vocês. Fala assim, poxa, que bacana, vamos trocar essas experiências, eu tô aberto para que você me mostre como é que é o outro lado, e a gente vai trocando informação, e a gente vai aprendendo junto, né? E de fato, como a Aline falou, trate e traga-os para perto como amigo, né? E talvez no começo, talvez não consiga identificar a energia deles, ou identificar alguma mensagem que eles queiram passar, enfim. Mas sempre estabeleça a intenção de fato se encontrar com seus mentores, guias, amparadores, assim por diante, para que você possa, né, você estabelecer a intenção, tendo o sentimento que a Aline falou, você cria a sua realidade. Então, pessoal, o caminho é esse. Tem que vir de coração, tem que ser com integridade, tem que ser de fato com um propósito maior, né? Para que isso de fato aconteça, e tem que estar aberto. Nós somos todos iguais, não tem diferença. A única diferença mesmo é a expansão da consciência. Mas nós viemos do mesmo lugar, nós temos a mesma centelha divina, nós temos a mesma essência universal, né? Então o que nos diferencia é em qual é o grau de consciência que a gente está. Então a gente pode evoluir, a gente pode crescer quanto humanos aqui encarnados nessa dimensão, né? Com a ajuda e o auxílio desses outros seres e mentores. Então, para aquelas pessoas que têm medo, não tenha medo, porque o seu mentor não quer te assustar, ele não quer aparecer para você como se fosse um chupa-cabra, sei lá, né? Ele vai, aos poucos, identificando quais são os seus padrões mentais, seus padrões de crença, e ele vai usando isso aos pouquinhos para poder se apresentar para você, para poder trocar uma ideia, te passar uma intuição, te passar um outro ponto de vista, e daí por diante. Então assim, estejam abertos, saibam disso, estejam cientes. Muitos estão sim em contato com seus mentores, guias e anjos e não sabem ainda. Então se você não sabe, reflita muito, faça meditação, para pensar, esteja no presente, porque é no presente que tudo acontece. O futuro e o passado não existem. Porque dependendo do que você faz no presente, muda o passado ou muda o futuro. Lembre-se que nós estamos vivendo em uma realidade paralela. Sim, nós podemos estar experienciando outros lugares, outras dimensões ao mesmo tempo. Então, nada é impossível no universo. E o seu contato também não é impossível. Então, foco, né, perseverança. Você tem que ter dedicação também da sua parte, porque eles se dedicam o tempo todo para se contatar com você, mas você, aquilo que a gente já falou, tem que levar o seu padrão vibratório até num nível que eles consigam descer um pouquinho o padrão vibratório deles, para que vocês se encontrem no meio, troquem informação, conhecimento, e que todo mundo cresça, e que ajude o nosso planeta e que ajude outras pessoas. Tá bom, pessoal? É isso aí. Gratidão. Essa era a mensagem de hoje. Esperamos que tenham todos uma boa semana. Namastê e até o próximo vídeo.